Maestria na Arte de Argumentar por Antônio R. Gomes, do livro A Cigarra Filosófica, A Vida é um Jogo, do Bernard Sweets, e tradução de Vitor Guerreiro, da Lisboa Gradiva, 2017, 312 páginas. Este é o título do original The Grasshopper, Games, Life and Utopia, um livro curioso e interessantíssimo, por várias razões. Telegraficamente, pelos problemas que aborda e pelo modo como faz. É mais uma prova de que, como na introdução salienta Thomas Hurka, se pode fazer filosofia séria sem o ar grandiloquente e por vezes pouco claro de renomados filósofos. Pelo seu tema principal, os jogos, é ainda a aturada tentativa de demonstração prática de que a falsa ideia expressamente Wittgenstein e dos Wittgensteinianos terminais e, secundariamente, dos marxistas, por temperamento hostis a qualquer tipo de investigação definicional. De que a categoria dos jogos, dada a diversidade de atividades abrangidas por este rótulo, não é formalmente definível. De modo mais abrangente, de que as definições não são possíveis. A tese de Sweets é que não só são possíveis, como bem importantes para qualquer discussão. O título evoca o alegre inseto da famosa fábula de Esopo. A escolha é duplamente feliz. Contribui significativamente para o ar jocoso que percorre as quase 300 páginas escritas por Sweets e, como se verá, é uma bem conseguida personificação do ideal de existência. Além da referida introdução, em que Hurka sublinha as linhas gerais da teoria de Sweets, com referências a outros filósofos, de um breve prefácio, dos habituais agradecimentos e da apresentação dos jogadores do jogo que se seguirá, o livro estrutura-se em 15 capítulos e 3 apêndices. Considerando os problemas debatidos, o conjunto é logicamente agrupável em duas partes. A mais extensa inclui os 13 capítulos iniciais, ainda que o primeiro seja um aquecimento para o jogo. Apresenta o cenário e mata a cigarra. E os 3 apêndices esmiuça a definição de jogo e segue as implicações dessa definição, formulando as muitas e mais subentendidas objeções e respondendo-lhes, analisando outras definições e explicitando os problemas que levantam com referência a clássicos como Homo Ludens, de Johann Huizinga, ou Men, Play and Games, de Roger Caillois. Os apêndices discutem, em ensaios diretos de Sweets, reações à definição de jogos, incluindo o problema das definições em geral e o conceito de lúdico. A segunda, simbolicamente introduzida pela ressurreição da cigarra, abarca os capítulos 14 e 15, e aplica filosoficamente essa definição à vida humana. Somadas, ambas as partes são um relato de um jogo, no sentido do termo muito do senso comum e impreciso. Se quiséssemos ser rigorosos, depois de terminar a leitura e concordando com o autor, em lugar de jogo deveríamos falar em fantasia teatral. No entanto, apoia-me que o autor, antes do jogo, apresente a lista dos convocados, expressamente ditos jogadores, de um grande jogo filosófico onde os intervenientes, cujos nomes fantasiosos até eles são criteriosamente escolhidos, disputam ideias. Joga-se sempre de acordo com a boa prática clássica da discussão filosófica, ao bom modo dos diálogos platônicos, incluindo este pormenor como nos ditos diálogos. Também aqui há um jogador cuja supremacia é inegável por vencer invariavelmente todas as disputas. A cigarra já se vê a qual, como Sócrates na sentença da sacerdotisa de Delfos, é a mais sábia das criaturas vivas. Também ela, como Sócrates, viria a morrer depois de lhe ter sido oferecido uma fuga à morte, que tanto um como a outra recusaram. Morre logo no final do primeiro capítulo, ficando seus discípulos céticos e prudência com a tarefa de examinar o legado da mestra e desse modo nos fazerem partícipes dele. Esta supremacia, por outro lado, é simbólica, simboliza a glorificação da cantoria da cigarra, que sacrificaria o que quer que fosse para jogar jogos, do domínio vitorioso do jogo sobre o trabalho e todas as atividades instrumentais que nele se condensam, da expansão universal de uma atitude que é residual no mundo presente, mas se tornará ou poderá tornar permanente no futuro. A atitude ilusória é uma das condições necessárias dos jogos. Ou atitude lúdica, né? Na teoria geral dos jogos de Sweets, o prefácio adverte contra a pretensão de que a substância do livro seja uma contribuição direta para a área de estudos oficialmente conhecida como teoria dos jogos, tendo quando muito interesse marginal.
O terceiro capítulo do livro é central na medida em que nele constrói uma definição de jogo, partindo de uma definição bastante plausível. Seguem-se várias tentativas de a desacreditar, rejeitadas, as quais se conclui que jogar um jogo é procurar alcançar um estado de coisa específico, objetivo, prelusório, usando apenas meios permitidos pelas regras, meios lúdicos ou ilusórios. Sendo que as regras proíbem o uso de meios mais eficientes em favor de meios menos eficientes, as regras constitutivas, e aceitando-se as regras somente porque estas tornam possível essa atividade ou atitude ilusória e lúdica. Estão apontados os elementos comuns a todos os jogos, sendo que a atitude ilusória, lúdica, tem uma função destacada na medida em que unifica os outros numa única fórmula. É ela que explica a aparente racionalidade dispondo de meios mais eficientes para realizar uma atividade, como dar um tiro na cabeça do adversário numa luta de boxe, se optar por meios menos eficientes. Usando como critério, diferenciam-se atividades aparentemente semelhantes, como é uma corrida de atletas e uma fuga de ladrões à polícia, em cenários e atividades exteriormente iguais. Percebe-se também a diferença entre jogadores amadores e profissionais. Nas páginas 200 e 201 e todo o capítulo 13. Por efeito dela, atividades que no mundo de escassez presente são instrumentais, como a construção de casas, transformam-se em jogos, mesmo aparentemente permanecendo iguais no mundo utopiano de plenitude, em que todas as atividades deixem de ser necessárias para serem possíveis, objeto de opção, como a moralidade retomada sob a forma de desportivismo. Da atitude ilusória ou lúdica nasce o prazer de jogar. O percurso para a definição e as respostas às objeções que elas se levantam, designadamente as que a entendem como demasiado restrita ou ao invés demasiado lata, são acompanhados a todo momento por exemplificação. Esta análise, no sentido mais forte que a palavra tem, parte de um núcleo duro de jogos que toda a gente reconhece como tal: xadrez, golfe, beisebol. Havendo consenso em relação a este grupo, haverá pacificamente intervalo no jogo das discussões. A controvérsia tem lugar quando Suítes considera que atividades comumente por toda a gente reconhecidas como jogos realmente não o são, ou quando considera que são realmente jogos atividades não reconhecidas socialmente como tal, ou quando distingue jogar e brincar, como jogar aos índios e cowboys e de jogar jogos. A dificuldade é formulada pelo próprio Suítes. Não se deve ignorar o uso das palavras a investigar definições, nem mesmo o uso que lhes são ou que lhes dão às crianças. Mas esse uso não pode ser a última palavra, ou será que pode? O problema ganha variantes sempre que se trata de definir um grupo constituído por objetos, atividades no caso, cujos elementos são agrupados em função dessa definição. Por intuição, será? Incluiremos uma corrida de atletismo no grupo dos jogos por ela corresponder à definição de jogo, ou a definição de jogo é posterior a essa inclusão, tendo em conta todos os exemplos reconhecidos intuitivamente. Saindo do ambiente do jogo para exemplos paralelos, Plutão é o nono planeta do Sistema Solar, como foi considerado de início, ou um planeta anão, como foi declarado em posterior desclassificação. Ou, escolhendo uma terra na berra, a união de pessoas do mesmo gênero não constitui uma família, porque não se enquadra na definição tradicional de família. Ou essa definição deverá ser alterada para incluir aquele novo tipo de união. No caso do jogo, este problema tem uma força maior, dado que um jogo é, antes de mais nada, a ideia do jogo, segundo Henriot. Repetindo, a opção é entre excluir do grupo dos jogos casos como as danças de roda, por não corresponderem a uma definição de jogo, ou ampliar a definição de modo a incluir casos como as danças de roda. Outra dificuldade do trabalho de definição empreendido na cigarra filosófica resulta de estar em jogo a definição de algo em constante mutação. Ora, num terreno em constante mutação, será possível uma definição universal rígida, ou teremos aqui mais um gol a favor do Wittgenstein? Será a delimitação operada pela definição restritiva ao ponto de dificultar ou mesmo impossibilitar a criação de novos jogos que não caibam no espaço da delimitação prévia? Seja o caso dos jogos digitais, compreensivelmente não analisados nas páginas do livro. Neles, além das vivas imagens apresentadas em ecrã e onde se desenrola a ação visível do jogo, há um outro nível, em boa parte,
se não totalmente inacessível aos jogadores e do aparelho eletrônico e particularmente do programa informático, que controla a ação visível. Tratando-se de jogos de suítes, algumas perguntas terão de ser passíveis de resposta. Destaco duas: quais são as regras? O que conta como fazer batota? Aqui as respostas são difíceis, se não impossíveis. O substrato matemático possibilita jogos com regras que os jogadores desconhecem. No limite, a programação até possibilita a batota sem que os jogadores se apercebam. Há outros pormenores com possível impacto na definição do que é jogar um jogo. Por exemplo, nos jogos de vídeo acentua-se uma certa duplicidade. Já em germe nos jogos tradicionais, até em jogos populares simples como o dos matraquilhos, que eu nem sei o que é. O jogador age sobre e por meio de um ícone gráfico, digamos um avatar, por ele colocado em cena e em jogo. Além disso, o jogador sabe que está a jogar, mas tem que se entranhar no jogo a ponto de quase haver uma identificação com o avatar. Poder-se ainda levantar a questão da não existência de objetivo prelusório lúdico, né? Mesmo no usuário lúdico, Suites faz a distinção na página 75 em jogos como aqueles de níveis sucessivos de vidas sucessivas, onde parece não haver um estado de coisa específico alcançável. Mas o capítulo 12 avança respostas para essa dificuldade, designadamente a distinção entre jogos abertos e fechados. Haverá também no livro respostas para as demais dificuldades anteriormente formuladas? Seja tão duro quanto for o empenho de Suites de clarificação, de polemizar ambiguidades e limites do senso comum, é tão necessário quanto inevitável. Independentemente de jogarmos contra ou na equipe do autor, quem ganha o jogo é o rigor da análise filosófico sério contra algum reinante facilitismo e nebuloso desleixo intelectual feito de generalidades ou vacuidades, por vezes vestido com pompa e circunstância. Foi assim que entendi esse exercício de desambiguação, como um convite implícito a que o mesmo seja feito em outras ocasiões. Sempre. Né? Veio parar-me às mãos em tempos um ensaio que se queria uma abordagem filosófica do jogo. Eram analisados exemplos como o jogo do Dasein, esse mesmo, o de Heidegger. Não espero o leitor encontrar aqui jogos tão profundos. Chamemos-lhes assim em itálico. No entanto, esse rigor não dificulta nem impede que as quase 300 páginas escritas por Suites sejam um puro divertimento. Pelo contrário, com um assumido objetivo cartesiano de partir do simples para o complexo e a condizer com o assunto do livro, são constantes os exemplos engraçados que ilustram o aparentemente sinuoso percurso para a pretendida definição de jogo. Digamos que os exemplos são uma espécie de histórias exemplares para o que se tem em vista concluir. Para minha história chegar a um bom porto, em palavras do autor. Volta e meia a cigarra muda até de campo para o campo adversário a fim de imaginar jogos apropriadamente divertidos. Um bom treino para os desafios da contra-argumentação, como o seguinte. No capítulo 3, como já se disse, ficamos a saber que a definição de jogo, de qualquer jogo, portanto, inclui como condição necessária as regras. A função das regras é definir os meios permitidos para atingir o fim do jogo, privilegiando meios menos eficientes do que seria possível, proibindo, por exemplo, que se derrubem os jogadores adversários para mais facilmente marcar gols, criando dificuldade suficientemente razoável para ser um bom jogo, embora não tão difícil, que torna o jogo impossível, por ser impossível levá-lo a cabo. No capítulo 6, Ivan e Abdul, dois generais reformados e elevados, cada qual ao cargo de embaixador na provinciana capital de Rianfar, tentam inventar e jogar um jogo sem regras. Imagine-se agora a fantasia de dois militares a trabalhar neste exercício. Após insistentes tentativas, conclui-se que afinal esse jogo tem pelo menos uma regra escondida. De um modo mais geral, conclui-se pela impossibilidade de um jogo sem regras. Li o referido capítulo e espontaneamente associei-o à guerra de 1908, né? Célebre peça humorística de Raul Sonado que, tal como é do inimigo, ridiculariza implacavelmente a guerra. A guerra de Sonado faz-se com regras combinadas entre as trincheiras inimigas. Seja esta, um lado só dispara as segundas, quartas e sextas, o outro as terças, quintas e sábados. Sendo pacífica e tal como é narrada por Sonado, esta guerra não é uma guerra. Terá os elementos necessários e suficientes para ser um jogo? Ou será antes uma brincadeira? Como já referido, a definição formal dos jogos ocupa uma parte substancial, porventura excessiva, da cigarra filosófica.
O restante menos formal responde ou tenta responder a pergunta que iniciou este texto, né? A vida é um jogo? Em outra formulação, que não me parece inadequada à teoria defendida pela cigarra, a vida tem sentido e se tem, qual que é? Na resposta, o jogo ganha uma importância única, chega-se a colocar a possibilidade de a vida ser um jogo da providência conosco, ou a providência escrever no livro imenso da vida um tratado sobre a filosofia dos jogos. Ganha o jogo e ganha cigarra por razões óbvias. Esta apresenta-se como modelo, como prefiguração do ideal de existência. A vida da cigarra é a única vida digna de ser vivida. Como ideal, essa vida, esse sentido projeta-se no futuro e em um estado de coisa em que as pessoas se dedicam apenas àquelas atividades que valorizam intrinsecamente. Um estado utópico, melhor utopiano, o reino da utopia, um mundo que dispensa toda atividade instrumental. Por ser um mundo de total abundância de bens, sem qualquer competição, sem governo, sem moralidade, sem arte, sem cientistas, sem investigação, onde não se pode trabalhar, em síntese. A única candidata ao título de ocupação utopiana é a atividade de jogar jogos, o único constituinte possível de que dispomos para o ideal de existência. A cigarra filosófica poderia ser o germen de uma novela, se-lo-á já, ou até de um romance, de uma obra de ficção filosófica com um final feliz, ao jeito da cigarra que gosta de histórias com finais felizes. Uma espécie de retorno à existência perfeita do paraíso perdido, agora com o sugestivo nome de utopia, admitindo que o final fosse feliz e recordando que uma ilha imperfeita, mas real, é preferível a uma perfeitíssima, mas não existente. Apetece perguntar se será um final possível, e, sendo possível, se será duradouro. Temos indícios de que nem a cigarra acredita na possibilidade de aí chegarmos, ou, chegando, estaremos condenados a uma nova expulsão do paraíso. A autoexpulsão por tentação da serpente, pecado nosso, como de certo modo foi a expulsão bíblica. A malfadada serpente agora assume novas figuras. Os dirigentes e sabujos, os saudosos das instintas atividades instrumentais condensadas no trabalho, tratariam de as fazer renascer. Dirigentes e sabujos somos todos, pelo menos a maioria. A maioria das pessoas não quererá passar as suas vidas a jogar jogos. Triste condição humana. Deveríamos, pois, resignadamente exclamar: somos os humanos de uma natureza intrinsecamente parva em lugar de originalmente boa? Triste existência esta que, tendo ao alcance o paraíso, o rejeita a favor do trabalho de atividades negociantes e destruidoras do ideal de existência, do sentido da vida, parvo fado da humanidade. Por isso a cigarra, tendo ressuscitado uma vez para em pessoa apresentar a utopia, morre de novo. História afinal com final infeliz? Diria antes que, ainda que duvidosamente, uma história com final aberto. A cigarra morre despedindo-se com um adeus que os seus discípulos céticos corrige para arrevoar até a vista para um reencontro na morte, ou, antes, um reencontro em utopia. As tantas, Sweets convoca Thomas More, né, e a sua utopia para um jogo. Não deveriam ser igualmente expressamente convocados jogadores que ficaram no banco, como Marx e a sua comunista sociedade sem classes? E Cristo, com a prometida vida eterna, sem qualquer atividade que não seja a bem-aventurada contemplação do Pai eterno? Convocado está, esse sim, o leitor, para o jogo filosófico da discussão do sentido da vida. Entretanto, o que nos resta, para além das tarefas de formigas? Afastados da esperança na perfeição utopiana, resta, em palavras de céticos, que as pessoas não são nem querem ser inteiramente cigarras ou inteiramente formigas, mas uma combinação de ambas, figarras ou formigas. Resta amaldiçoadamente continuar a comer o pão ganho com o suor do rosto e a jogar uns joguitos para compensar a vida danada a que estamos condenados. Ser cigarras, tanto quanto possamos, convocando outro jogador da mitologia, ser uma espécie de Sísifos felizes, transformar em jogo, de outro modo penoso, o trabalho de empurrar a pedra até o cimo da montanha. Repito-me em jeito de conclusão, independentemente de concordarmos ou não com Sweets, independentemente do interesse que o tema da cigarra filosófica possa despertar em não-jogadores ou em jogadores muito ocasionais, como eu, estamos perante uma obra que vale muito como exemplo da maestria da arte de argumentar, de o fazer jocosamente sem nunca deixar de o fazer rigorosamente e de retomar, mesmo eventualmente entendendo que sem o desenvolvimento desejável numa obra que expressamente tem um caráter filosófico, toda teoria do jogo é filosofia. O problema do sentido da vida segundo Antônio R. Gomes. É isso aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista e até a próxima.